A paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, meus irmãos, a vocês, minhas irmãs, por esta noite abençoada. Mais uma noite do A Bíblia Responde. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar interagindo com vocês. Obrigado, amo vocês de coração. Amo a todos vocês que têm contribuído, têm abençoado, têm orado por esse projeto. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Tivemos hoje uma reunião muito abençoada, uma reunião com os pastores da região de Piedade, Engenho de Dentro, Água Santa, Quintino, Encantado, e muito animados. Eu quero convocar vocês que puderem a participar conosco de uma grande marcha. Nós vamos realizar uma grande marcha quarta-feira às 16 horas, saída da nossa igreja, uma grande marcha e um grande ato profético em frente à Universidade Gama Filho, profetizando a ressurreição daquele lugar, profetizando a ressurreição da nossa região. Então quero convidar você a se juntar com a gente nessa grande marcha. É feriado, começa às 4 horas da tarde. Impreterivelmente às 5h30 iremos encerrar esse ato. E se você mora nesses bairros e está inconformado com a situação de abandono, violência, descaso das autoridades e deseja uma transformação que não vem do homem, mas vem do céu, você é um convidado para participar conosco dessa grande marcha que os pastores, alguns pastores da região, nós estamos organizando em favor de Piedade, Engenho de Dentro, Encantado, Água Santa e Quintino. Você é nosso convidado mais do que especial. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Se você tem amigos homossexuais, ou pessoas que defendem a opção dos homossexuais, ou pessoas que têm dúvidas relacionadas ao tema do homossexualismo, eu convido você agora a compartilhar na sua página, no seu perfil do Face. Se você participa de grupos coletivos com muitas pessoas no Face, nesse grupo, você possa também estar compartilhando lá nesse grupo, para que a gente possa alcançar a maior quantidade possível e impossível de pessoas. Quero pedir perdão a todos relacionado à minha voz. É uma semana que estou padecendo de um problema na garganta, né? E a minha voz está muito falha mesmo. Mas vamos lá, vamos tocar o barco, porque tem muito assunto para a gente tratar hoje. É um tema muito abrangente. Por isso eu quero pedir a você, para você compartilhar, curtir e convidar outras pessoas a somarem conosco, porque esse tema polêmico, com a explicação que eu vou dar na Bíblia, eu espero que eu consiga abrir os olhos de muitas pessoas desse tema tão polêmico. Muito bem. E o tema de hoje é: homossexualismo é pecado? Né? Homossexualismo é pecado? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? O que vocês pensam relacionado ao tema? Eu vou dar uma resposta baseada na Bíblia. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que a definição, eu anotei aqui, a definição de homossexualismo foi criada antes mesmo do ano 1900 por um jornalista gay húngaro chamado Benkert. E segundo a definição, homossexualismo é a opção sexual que tem atração apenas pelo seu gênero sexual. Essa é a definição de homossexualismo. Muita gente tem dúvida relacionada a isso, né? Os homossexuais, eles têm uma série de argumentos. Eles dizem que os homossexuais, segundo a etimologia, tanto os gays quanto as lésbicas, quanto os trans, etc, etc, etc. Os homossexuais, eles defendem algumas teses, dizendo que, primeiro, eles afirmam
que o homossexualismo não é crime. Realmente não é, porque, embora em algumas nações, principalmente árabes, eles consideram o homossexualismo crime, países árabes, islâmicos, muitos deles matam homossexuais por entender que é uma blasfêmia, tá? Mas em países democráticos, em grande parte dos países da Europa, aceito como algo normal e não é crime. No Brasil também não é crime. Eles dizem que o homossexualismo não é doença e que os gays não podem ser tratados por não se tratar de uma doença, e sim por algo inato que já nasce com eles, que eles têm uma tendência homossexual, e isso não é doença, e segundo eles, a própria Organização da Saúde, Mundial da Saúde já eliminou, né, a palavra homossexualidade do rol de patologias de enfermidade. Eles afirmam que, por exemplo, o homossexualismo ele é algo natural e normal inerente ao ser humano. Agora, interessante que os homossexuais mesmos dizem que biologicamente, cientificamente, ainda não foi descoberto o motivo deles serem homossexuais, né? Nem à luz da biologia, nem à luz da ciência se descobriu o motivo deles terem nascido com esse tipo de opção. A gente sabe os motivos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eles também têm uma teoria diabólica, onde eles dizem que Jesus nunca falou mal dos homossexuais, Jesus nunca condenou os homossexuais, Jesus nunca amaldiçoou os homossexuais. E pega um exemplo de Jesus, dizendo que Jesus falou mal de ladrão, falou mal de prostituta, falou mal de cobrador de impostos, mas não falou mal de homossexuais. E disseram, pelo contrário, que Jesus ama os homossexuais. E eles erradamente, eles pegam um texto da Bíblia, que é Mateus capítulo 19, versículo 12, que fala a respeito à opção do eunuco em não ter, né, uma vida sexual e tal, porque o eunuco era aquele que propuser em seu coração não se relacionar com o sexo oposto. E eles alegam que isso é um versículo que dá margem ao homossexualismo, uma hermenêutica totalmente absurda e sem qualquer fundamento, tá? Eles dizem também que os textos da Bíblia que condenam o homossexualismo foram mal traduzidos ou mal redigidos, forçação total de barra. Os homossexuais também citam exemplo na Bíblia, querendo dar base à doutrina deles, dizendo que o rei Davi era apaixonado loucamente por Jonatas. Isso é uma grande mentira, porque a própria Bíblia diz que eles tinham um amor de irmãos entre eles, como se eles fossem do mesmo sangue. E com todo respeito, né, eu vou falar até algo talvez um pouco pesado, né? Mas Davi era espada. Davi era o cara que gostava do que era bom, do que é bom, que é mulher, né? E mulher é bom. Nós homens gostamos de mulher. E Davi gostava do que é bom, que é mulher. Então isso é um absurdo, mas eles também acreditam a visão deles relacionadas a isso. Eles citam uma pesquisa em que 64% das comunidades do mundo os aceitam e 36% das comunidades do mundo os discriminam. E eles batem de frente com os pastores e batem de frente com os padres, afirmando que eles são radicais, homofóbicos, extremistas e rancorosos, tá? Então são algumas bases que os homossexuais usam. Embora eles também, muitos são favoráveis à ideologia de gêneros, eu já falei a Bíblia Responde, que a ideologia de gênero diz que o homem não nasceu homem, que a mulher não nasceu mulher, que o homem pode ser uma mulher e a mulher pode ser um homem, que a sociedade é que força o homem a ser homem e a mulher a ser mulher, e que a pessoa tem que fazer as suas próprias escolhas. Se bem que tem alguns homossexuais que não concordam com esse tipo de afirmação, uma tremenda de uma forçação de barra. Muito bem,
Então, não preciso nem falar da onda dos movimentos que eles fazem, dos LGBTs, transgêneros, movimentos afins que ganham muito dinheiro, ganham muita grana das empresas multinacionais, porque as empresas multinacionais têm muito interesse que essa turma ganhe, que essa turma propague as suas ideias para ganharem dinheiro, porque seguindo o princípio de Karl Marx, um comunista do inferno, o grande segredo da vitória do comunismo era que as famílias fossem destruídas. E destruindo as famílias, as pessoas consomem mais, as pessoas têm menos restrições a certas coisas. Por isso que eles fazem uma campanha tão pesada e injetam tanto dinheiro nos movimentos do LGBT. Vocês estão pensando que é brincadeira? Tudo gira em torno do dinheiro. Essa turma que apoia, essa mídia que propaga, as emissoras que fazem filmes e novelas, que exaltam o homossexualismo, são abastecidas por um caminhão de dinheiro. Tá? Se vocês me apresentarem um filme e uma novela onde os autores colocam o homossexual como personagem mau, me falem porque desconheço. Todo homossexual é bom, é amoroso, é amigo, é herói, é perseguido, porque há uma mensagem subliminar em curso para fortalecer esse tipo de movimento, que é um movimento pernicioso para a família e para a sociedade. Bom, depois de eu trazer todas essas considerações preliminares a respeito das visões dos homossexuais, quero ir para a Bíblia. A Bíblia, ao contrário do que os homossexuais falam, ela é repleta de textos que condenam veementemente a prática do homossexualismo. Nós podemos começar com um dos principais textos que está no livro de Romanos, no capítulo 1, versos 26 e 27. Eles ficam loucos com esse texto, loucos com esse texto. Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. Antes eu quero aqui, enquanto a gente vai falando, né, e vocês vão escrevendo, eu quero aqui abrir uma sugestão da gente passar a fazer o A Bíblia Responde às 10h30, porque eu tenho tido alguns problemas de chegar no horário das 10 horas por causa de compromissos. Outras pessoas também comentam que não conseguem chegar 10 horas por causa de faculdade, igreja, etc. E eu queria ver com vocês comentem, vão comentando abaixo, se há algum problema da gente fazer o A Bíblia Responde a partir de amanhã, às 10h30 da noite, para que a gente alcance o maior número de pessoas e para que eu possa sempre estar nesse horário, cumprindo com o meu cronograma com vocês, ok? Não esqueçam de colocar a opinião de vocês abaixo, se vocês estão de acordo da gente botar para 10h30, tá bom? Romanos 1, 26 e 27 vai dizer: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao erro. Recompensa que convinha ao erro. Vocês acham de que se a Bíblia fosse a favor, se Deus fosse a favor, ele escreveria que haveriam recompensas relacionadas ao erro? O próprio apóstolo Paulo fala que os homens deixaram o uso natural do corpo para se inflamarem em sensualidade. Mudar o uso natural é usar o corpo para práticas erradas no lesbianismo e no homossexualismo. Olha, eu aprendi uma coisa esse final de semana muito surpreendente, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. O sexo oral, aliás, o sexo anal, que é utilizado pelos homossexuais, ele é sodomia, já eu vou falar sobre a sodomia. E eu aprendi, através de um médico, que quando você pratica sexo oral, há uma agressão muito grande aos vasos sanguíneos da região, certo? Há muita agressão a esses vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são muito sensíveis, muito sensíveis. Em virtude dessa sensibilidade dos vasos sanguíneos, eles acabam cedendo, ocorrendo um sangramento. E nessa região, da região anal, é uma região onde há um caldo de bactérias muito grande, há muita bactéria reunida
nesse local, eu não preciso explicar o porquê. E o que acontece quando as pessoas que têm sexo anal agridem tanto esses vasos? Eles rompem e têm um contato com esse caldo de bactérias, e essas bactérias entram no círculo sanguíneo dessas pessoas, e essas pessoas têm probabilidades muito maiores, percentualmente falando, de terem problemas cardíacos de toda a ordem, infartos, insuficiência cardíaca, batimentos exagerados do coração e outros. Então são pessoas propensas a seríssimos problemas cardíacos em virtude da prática sexual que eles cometem. Eu sempre falei que a AIDS ela é uma punição para esse tipo de pecado. Deus permitiu a AIDS para que se punisse esse tipo de pecado. Ah, mas bispo, pessoas são contaminadas por transfusão de sangue. Isto é muito pequeno, percentualmente falando. Hoje os hospitais, os hemocentros, eu trabalhei no Hemorrio, sei o que estou falando, eles são muito seguros, relacionados ao procedimento da transfusão de sangue. Então isso já não acontece mais. Então a gente vê que as maiores probabilidades de contaminação por vírus HIV são pelos seguintes motivos: injetar drogas, injeção com drogas, e a prática homossexual e adúltera são os motivos campeoníssimos da transmissão do vírus HIV. Então vejam que é uma consequência do homossexualismo. Há pesquisas comprovando que as pessoas homossexuais, em sua maioria, são infelizes. São pessoas de baixa estima, pessoas complexadas, pessoas que sofrem muito. Seres humanos que merecem a nossa oração, merecem o nosso amor. Pessoas que por fora transmitem uma certa vaidade pela sua escolha, mas por dentro há um conflito muito grande. Isso acaba acarretando uma séria depressão em grande parte desses homossexuais. A Bíblia relata, compara o homossexualismo à sodomia. Sodomia é a prática do sexo anal, a prática homossexual. Eu anotei aqui uma série de textos, por exemplo, Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21, vai dizer da ojeriza, do nojo de Deus relacionado às práticas dos sodomitas. Vocês lembram que a Bíblia fala que Ló foi visitado por pessoas que queriam estuprar os homens que eles achavam que eram homens, mas que na realidade eram anjos. Aqueles homens falaram: traga-os para fora para que abusemos deles. Eles queriam ter sexo ilícito, homossexual com os anjos porque achavam que eram homens. Eram práticas comuns da sodomia, muito comuns em Sodoma. Deus teve tanta ojeriza, tanto nojo, que ele sentenciou a destruição. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, o apóstolo vai lembrar desse fato. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha só, por isso que é usado o termo sodomia, que nada mais é do que a prática homossexual, do ato sexual entre homens. Está aqui, com muita honra, o nosso querido deputado federal e secretário estadual de Dependência Química, o meu amigo Felipe Pereira, que eu mando um abraço, Felipe. Ele coloca que eu mesmo já questionei, num determinado discurso, uma ação do Ministério da Saúde alguns anos atrás, que pretendia distribuir sachês de gel lubrificante para a prática do sexo anal, justamente para evitar o rompimento do preservativo e, por consequência, uma possível contaminação a DSTs. Obrigado, Filipão. Custo de 2 milhões, olha só, gente, o custo, para incentivar o uso de gel lubrificante. Isso é uma vergonha, é um escárnio à moral e aos bons costumes. Judas 7 também, olha que interessante, lá perto de Apocalipse,
também vai citar sobre a sodomia, que era a prática homossexual repugnada pelo Senhor. Judas 7 fala assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fogo eterno. O sexual é encarado por Deus como algo normal e saudável. Se a própria Bíblia diz, fala de fogo eterno. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Enquanto isso, vão colocando aí, meus amigos da Bíblia Responde, se há algum problema, se eu a partir de amanhã passar a apresentar às 10h30 por causa dos meus compromissos, o compromisso de quem estuda, quem vai para os cultos. Colocam se vocês estão de acordo, se a gente pode mudar o horário para 10h30 a partir de amanhã. Escrevam abaixo, porque a voz de vocês vai fazer a diferença na hora da decisão. 1 Coríntios 6, 9 e 10 vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele fala de efeminados e falam de sodomitas, isto é, quem se utiliza da prática homossexual. Agora está virando uma bagunça, gente. Não se assustem. Estão criando novas palavras. Tinham os homossexuais, heterossexuais, e agora estão criando os intersexuais, aqueles que não sabem se é homem ou se é mulher, se gostam de homem, se gostam de mulher, mas que provam de qualquer fruta. Preparem-se para esse termo novo agora, intersexuais, porque a pessoa não sabe qual o sexo que ela é, então ela é considerada como uma intersexual. Pasme, senhores, façam essa cara de espanto, sim, porque agora tem essa nova nomenclatura para uma oposição sexual. Que bom, Letícia, fico tão feliz com essas palavras. Primeira vez assistindo a live, estou amando, Deus abençoe. Obrigado, Letícia, prazer em conhecê-la. Nós temos ainda o texto de 1 Timóteo, no capítulo 1. Tudo isso você pode pegar como base para defender a sua fé. 1 Timóteo, capítulo 1. Se você quiser fazer perguntas, fazer a sua colocação, fique à vontade. Hoje o tema está bem rico para a gente poder dialogar, para a gente poder compartilhar ideias, tá? Então faça a sua pergunta, tire sua dúvida. 1 Timóteo capítulo 1, do 9 ao 11. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Eu quero desafiar essas pessoas que defendem esse tipo de doutrina. Vamos botar 10 homens numa ilha deserta, deixa eles passarem lá 50 anos. Sabe o que vai acontecer com eles quando acabar os 50 anos? Vai acabar a humanidade, porque eles não vão poder procriar. Não adianta querer mudar a lei de Deus. Teve passando uma arte no Facebook esses dias e rolou pelos WhatsApps da vida nesses últimos tempos. Lorol, excelente pergunta, Lorol. Vou responder a tua pergunta já já. Muito bom, Lorol, você fazer essa pergunta, e vou responder já já. Então, nós temos que ter esse tipo de visão relacionado a eles. Eu vou responder agora a pergunta da Lorol. Boa noite, pastor. Quando o senhor recebe algum homossexual no primeiro amor, como agir? Que pergunta maravilhosa, Lorol. Carol, que pergunta maravilhosa. Recebemos com amor, recebemos com um abraço, recebemos com carinho, estendemos a mão para ele. Eu lembro de você, Carol, claro que eu lembro de você, lembro muito de você, lembro da sua mamãe, tenho orado pela sua vida. Então nós recebemos essas pessoas com amor, recebemos essas pessoas com carinho, abraçamos essas pessoas
cuidamos delas e aceitamos para que elas venham a ser do jeito que elas são, claro que ensinando na Bíblia. Agora, é claro que uma pessoa, quando entra numa igreja evangélica, ela sabe que a igreja tem algumas doutrinas e que precisam ser seguidas. Então nós vamos ensiná-la na Bíblia, no carinho, na palavra, vamos deixá-la no tempo que for necessário para que ela possa receber a palavra no coração dela e o Espírito Santo possa transformá-la. Não vai ser nós, como homens, que vamos transformá-la, mas o Espírito Santo é que vai mostrar a ela a necessidade da mudança. Mas nós vamos receber com amor e vamos tratá-la, vamos cuidar dela. O tempo for necessário até que ela venha a efetivamente ter a possibilidade de largar a prática, já que a Bíblia diz que aqueles que praticam o homossexualismo não herdarão a vida eterna. E já que na igreja a gente ensina os princípios e o caminho da vida eterna, nós vamos ensinar para ela também dentro da Bíblia os princípios da vida eterna. Ela está colocando aqui, por favor, façam isso sempre. Eles sofrem e hoje façam um trabalho para ajudar. Aceitar o pecado é errado, mas podemos ajudar o ser humano para que ele veja o seu erro. Isso, muito bom, Carol. Embora você hoje não esteja na igreja evangélica, você tem uma visão muito boa relacionada a isso. Muito bom. Nós não devemos amar o pecado, mas devemos amar o pecador. O pecador, ele merece todo o nosso amor e toda a nossa longanimidade. Lembram Jesus com a mulher adúltera? Os olhares de amor que Jesus tinha com aquela mulher. Lembra os olhos de Jesus para as pessoas que eram leprosas, que eram consideradas malditas na época? Todos condenavam, era necessário que vivesse dentro de cavernas isoladas. Mas Jesus foi e levou o amor e a cura a essas pessoas. A mesma coisa as igrejas evangélicas têm que fazer por essas pessoas que buscam a igreja. Se elas buscam a igreja porque elas querem mudança, elas querem ser transformadas. Então, Carol, nós temos que ter toda a paciência e cuidar com amor. Ainda digo mais, eu vibro quando entra um homossexual na igreja e assiste um culto. Vibro mesmo. E torço muito para que ela tenha um encontro pessoal com o Salvador. Tá? Essa é a minha posição. Muito bem. Então, vocês vejam que de um certo ponto os homossexuais têm razão. Porque eles são muito desprezados às vezes. E a igreja evangélica não ensina a desprezar. É uma mentira muito grande, quando chamam a igreja evangélica de homofóbica. Sabe o que é homofobia? É praticar crime, violência por palavras ou fisicamente contra um homossexual pela sua opção. A igreja evangélica, ela não é homofóbica, ela tem uma divergência de opinião e prega contra. Eu quero que vocês me apresentem uma reportagem que um grupo de evangélicos bateu no homossexual, xingou o homossexual, expôs o homossexual a ridículo. Eu quero que vocês me mostrem uma matéria em que a igreja evangélica provocou uma algazarra, ou algum evangélico convertido queimou um homossexual, matou um homossexual, bateu no homossexual pela sua escolha. A igreja evangélica não é homofóbica, a igreja evangélica tem opinião e ela não vai mudar porque ela é bíblica. Vocês vejam que tem os preconceitos, se nós condenamos todo tipo de preconceito que expõe o ridículo homossexual. Eu anotei, irmãos, é engraçado, né? O Brasil tem uma dimensão continental, o Brasil é muito grande, o Brasil é um mundão. Vocês sabem como é que é chamado homossexual em Pernambuco? Ele é chamado de frango. No Rio de Janeiro ele é chamado de boiola. No Ceará ele é chamado de até anotei o nome aqui, ele é chamado de baitola. Na Bahia, o homossexual é chamado de chibungo. E no Maranhão é chamado de qualira, né? São nomes que são dados aos homossexuais, que inclusive eles até brincam. Desculpa o termo, eu vou usar o nome do animal porque eu não gosto de falar palavrão, mas quando se chama homossexual de veado, né, eles brincam porque os veados, apesar da aparência tenra, fina, a aparência meio afeminada, os veados são seres que têm atração sexual muito forte pelo sexo oposto. Né? Então eles brincam pelo fato de serem chamados de veados.
né? Mas em vários lugares do Brasil essas pessoas são chamadas dessa maneira e eu sou contrário a qualquer tipo de preconceito homossexual. Bispo, como explicar crianças com trejeitos, que ele está perguntando, já aparecem de homossexuais? Na minha ignorância, penso que é maldição. É minha opinião, tá, gente? Os ímpios não vão entender essa minha resposta, porque 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, vai dizer que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E as coisas espirituais são loucura para aqueles que não discernem o que é espiritual. Então eu acredito a dois motivos principais o fato da pessoa se tornar homossexual. Eu uso o motivo da falta da figura paterna, tá? Eu acho que a falta da figura do homem para doutrinar, ensinar, corrigir um filho, não é todos os casos, são alguns casos pontuais. A falta da figura paterna é um certo prejuízo que pode levar um filho à prática homossexual. Eu estou dizendo que é um motivo. O outro motivo pode ser influências externas sociais. E o motivo principal para mim é espiritual. Para mim é um demônio que age nessa situação, levando a pessoa a tomar esse tipo de caminho. Então é espiritual. Os ímpios não entendem isso, mas quem é evangélico sabe do que eu estou falando. Há demônios específicos que agem levando a pessoa a uma vida desregrada sexualmente falando. Não deixam de ser boas pessoas, bons profissionais. Aliás, eu aprendi ontem que os homossexuais, inclusive, são quase sempre destaques nas suas profissões, porque eles procuram compensar essa carência, essa tristeza profunda que eles sentem, sendo muito bons profissionalmente falando. Então a gente conhece, por isso que você conhece muitos homossexuais que são ótimos no que fazem. Eles mergulham na sua profissão, alguns traumas relacionados à sua escolha. O Fábio Toscano está colocando aqui, mas tem alguns que usam a lei contra a homofobia para cantar, paquerar alguém do mesmo sexo, brigando sem respeitar. Isso acontece muito, eu particularmente sou contra, pois temos que respeitar o espaço dos outros. Claro que temos que respeitar. Eu tenho que respeitar a opinião deles, eles têm que respeitar a minha opinião, eu tenho que respeitar ser hétero, eles têm que respeitar, eu tenho que respeitar eles serem homo ou lésbica, cada um no seu quadrado, mas não me obrigue a ser o que eles querem. Uma minoria queria ser o que eles querem. Não vão obrigar. No que depender de nós, esta ditadura gay não vai vigorar no Brasil. Ponto. Os protestantes se levantam e os católicos se levantam, os cristãos se levantam e não vão aceitar esse tipo de ideologia. Não vão aceitar essa imposição do casamento homossexual. Se eu tiver que ser preso por ser obrigado a casar duas pessoas do mesmo sexo na minha igreja, eu vou preso. E acabou. Não vamos deixar passar. Eu sei que estão injetando muito dinheiro nessa indústria, mas nós não vamos aceitar, porque biblicamente Deus abomina o homossexualismo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versos 20 em diante, macho e fêmea Deus criou. É o que eu sempre brinco. Se Deus aceitasse o homossexualismo, ele não teria criado Adão e Eva, teria criado Adão e Ivo. E não adianta, cromossoma X é cromossoma X, cromossoma Y é cromossoma Y, não tem como mudar, não tem como alterar. O máximo que acontece é acontecer o fenômeno do hermafrodita, que é a pessoa que nasce com os dois órgãos sexuais. E o máximo que acontece com isso é que o lado sexual que mais se apresenta no corpo do hermafrodita é o que vai prevalecer, havendo então a operação para a retirada do sexo que está em menor imposição, menor maioria no corpo. Outra coisa interessante, vocês talvez não saibam, bom, né, o tempo está passando e o assunto está correndo. Que bom que tem tanta gente online assistindo, glória a Deus. É que as pessoas que ficam tomando injeção de estrogênio e tomam injeção de testosterona para virarem o sexo oposto,
tá? Elas têm 10 vezes mais propensão à depressão. Sabiam disso? É científico. As pessoas tomam estrogênio, tomam testosterona para mudar de sexo, para fazer cair os pelos, para afinar a voz, para aumentar os seios, não é assim? Ou vice-versa. Essas pessoas que tomam essas substâncias têm uma propensão cientificamente comprovada 10 vezes maior de ter depressão e problemas de saúde profundas. Então, biblicamente, a Bíblia ela é totalmente contra o homossexualismo, chamando essa prática de sodomia. E toda vez que na Bíblia se fala relacionado a práticas sexuais ilícitas, abomináveis, se traz o termo sodomia, que é a prática do sexo anal, que é biblicamente condenada. Estou dizendo isso não só para os homossexuais, mas estou dizendo também isso para os casados. Ah, bispo, mas entre 4 paredes tudo pode. Aqui um detalhezinho. Se sexo anal fosse bom, ele não seria um lugar reservado para o despejo de bactérias e despojos de fezes. Deus não ia fazer com que houvesse uma penetração de um lugar onde não ia haver procriação por esse lugar e onde haveria uma contaminação pelo antro de bactérias que tem naquele lugar. O nosso Deus é lindo, é limpo, é perfeito e é cirúrgico naquilo que Ele faz. Então, quando me perguntam, eu digo que biblicamente não se recomenda sexo anal, porque isso é sodomia, absoluta sodomia, tá? Então, nós evangélicos vamos brigar. Não expor homossexual, xingar homossexual, colocar homossexual na berlinda, botar na rede social, nada disso. Que a gente perde a razão. Mas nós vamos nos levantar, vamos bloquear as leis, vamos botar a boca no trombone, sim! Porque no Brasil, essa ideologia não vai predominar, porque é uma igreja instituída que nós somos sal e terra, não se esconde uma cidade edificada do alto do monte, e nós não vamos admitir essa ditadura no nosso lugar, no nosso estado, na nossa nação. Qualquer dúvida, coloquem, qualquer pergunta, coloquem. Eu acho que deu para a gente elucidar bastante. Se você ainda não me adicionou como amigo no Facebook, você pode me adicionar. Quando acabar a live, me chama lá, me adiciona para você poder ter mais informações. Se você ainda não se inscreveu na minha página do YouTube com todos os vídeos da Bíblia Responde, se inscreve lá, Bispo Dr. Eduardo Cândido. O meu auxiliar Fábio Toscano, meu amigo, vai colocar abaixo o link aqui no live para você que quer se inscrever na minha página do YouTube, você se inscrever para ter mais informações. Você clica lá em inscrever-se e do lado clica no sininho, que toda vez que eu lançar uma Bíblia Responde, você vai ter uma notificação. Daqui a pouco o Fábio Toscano vai colocar o link aqui abaixo para você que ainda não se inscreveu. Meu grande abraço a vocês que estão online. Margarete Paraguaçu, Cláudia Costa diretamente da Venezuela, Ilka querida, Júlio, grande homem do pagode gospel, Kelly de Campo Grande que não perde uma, Matheus Barreto, milagres acontecem, Matheus está online, Tássia, minha ovelha querida, grande pastor Jomar de Belo Horizonte, querido Franklin, grande mestre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Cícero Eugênio, obrigado, seja bem-vindo ao Bíblia Responde. Ana Lúcia, que é fiel, tá todo dia ligadinha. Meu amigo Frederico, meu colega de muitas aventuras no ginásio, no 2º grau, aliás. Lorol, que bom que você está online até agora. Obrigado, querida, pelo carinho. Fábio Toscano, parceiro de sempre. Raquel Ferreira, não perde uma. Maria Helena Guedes, muito obrigado por estar conosco ao vivo aqui. Tiara Rocha, Deus te abençoe. Paulinho Altogiro, obrigado, querido, seja bem-vindo. Me adiciona como amigo lá no Face. E todos os demais que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Cristiane, que não perde uma, Bíblia Responde. E todos os demais que estão online. Muito obrigado. Olha, o YouTube aqui, o Fábio já postou aqui embaixo, tá? Olha lá, o link está aqui. Clica no link e se inscreve para receber todos os meus vídeos da Bíblia Responde. Poxa, Laura, eu fico feliz com a tua palavra. Muito obrigado, amiga. Você que segue as religiões afro-africanas, as religiões afro, né? Foi redundante.
Respeito a sua opção, tá bom? Obrigado, porque você também é uma pessoa abençoada. Muito bem explicado pela palavra da Bíblia, o senhor é um estudioso exemplar. Porém, na vida real as coisas não funcionam exatamente assim. Eu, como estudiosa religiosa, também digo, pastor, o amor ainda é a cura do ódio e de qualquer mal que o espírito pode ter. Não tenha dúvida, a maior cura é o amor. Não tenha dúvida disso. Mas a palavra que liberta, a gente pregando para eles, mostrando a luz da Bíblia, sem rancor, que o homossexualismo é pecado e lugar de efeminado, de sodomita é no inferno, com o amor, o Espírito Santo transforma o coração do pecador. Flor de Lis, obrigado, Flor de Lis. Junta mais com a gente, é um prazer receber você aqui. Verdadeiramente você é um homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado por essas palavras, é por isso que a Bíblia Responde existe. Renata Batista, tenho orado por você, tua filha já tem estado conosco. Eu tenho orado pela tua vida e pela tua família, eu creio que a tua família será alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Amanhã então, pelo visto, o pessoal aprovou o horário das 10h30. Amanhã eu vou estar falando sobre a guarda do sábado. O tema será sobre a guarda do sábado. Vou estar explicando tudo à luz da Bíblia. Devemos nós guardar o sábado? Amanhã vocês vão ter a resposta disso no A Bíblia Responde. Curtam mais, comentem mais, deixem suas perguntas, compartilhe agora para outras pessoas, aproveita, compartilha, faz esse vídeo, se você gostou das explicações, faz esse vídeo se multiplicar, compartilhando agora na tua página aí, aproveita que eu ainda estou online, compartilha. Mauri, o link está aí em cima, procura aí em cima, o Fábio Toscano colocou o link. E clica no link e aperta inscrever-se quando a tela se abrir lá no YouTube. Tá bom? Letícia, obrigado pelo feedback. 22h30 é ótimo. Estaremos aqui falando da palavra de Deus, sempre à luz da Bíblia. Não é a minha verdade que interessa, e sim a verdade das Escrituras. Beijo no coração de vocês. Estão todos convidados para a grande marcha. Quarta-feira, 4h estaremos marchando na Rua Cis Carneiro, Manuel Vitorino, e profetizando a ressurreição da Universidade Gama Filho. Você que quer nos conhecer pessoalmente, vai lá na marcha e fala assim: bispo, estou aqui, conheci o trabalho da Bíblia Responde, quero marchar com vocês como uma só igreja. Já temos 10 igrejas confirmadas que vão marchar juntas, clamando pelo milagre da transformação de Piedade, Gente Dentro, Água Santa, Quintino e Encantado. Tema de amanhã, Fábio Toscano: devemos guardar o sábado? Esse é o tema de amanhã. Beijo no coração e que Deus os abençoe em nome de Jesus.